Bom, olá a todos novamente. Estamos aqui para simular mais um cenário, né, de redes dentro do programa do Pactor Trace. Dessa vez vou começar a falar dos servidores que o Pactor Trace consegue simular na rede, né, para a gente ver o comportamento do servidor em relação à rede. Para você ter acesso ao servidor, você vai na parte de End Device, dispositivos finais, né? É o terceiro ícone aqui, ó, Server. É só clicar nele e arrastar como se fosse um PC comum, tá? Então vamos montar uma rede, por exemplo, de 4 máquinas, mais o servidor, tá? E esse vai ser o cenário básico nosso para outros servidores que a gente vai chegar a utilizar, tá? O primeiro servidor que a gente vai usar, ou vamos simular o seu funcionamento, é o servidor que faz a configuração automática de IPs de uma rede, que é o serviço de DHCP, né? Então, clicando nele uma vez, você vai na aba Config. Ah lá, você tem vários serviços que pode estar sendo feito, né? A gente vai mexer com esse aqui, do DHCP. Tá? Então a gente vai configurar esse serviço DHCP para que as minhas máquinas clientes obtenham IP de maneira automática, não sendo necessário que eu vá máquina por máquina para fazer essa configuração. Essa configuração vai ser feita de maneira automática. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é ir no servidor e configurar o seu próprio IP, né? Porque ele vai fazer parte da rede, então ele tem que ter um IP dele. Ele não tem como dar IP nele mesmo, né? Então é comum que os servidores de uma rede, o administrador coloque de maneira manual. E para os clientes, coloque de maneira automática. Então eu vim no servidor, em desktop, e vou fazer a configuração de IP dele, né? Cabe ao administrador, então, escolher a faixa de IP que ele deseja colocar. Eu vou seguir essa aqui. Então, supondo que ele é o primeiro endereço que eu tenho, né, o 92.68.101, máscara tal, pronto. A configuração do IP dele já está pronta. Agora eu vou na aba Config e vou configurar o DHCP. Nesse primeiro teste que nós vamos fazer, tá, eu não preciso fazer a configuração inteira do DHCP. Eu preciso apenas configurar o endereço IP inicial, ou seja, o endereço que ele vai começar a distribuir na minha rede, a máscara desse endereço e o número de usuários que eu desejo que ele nunca configure. O número de usuários, obviamente, tem a ver com o número de máquinas que você tem. Então a gente acaba colocando um número um pouquinho maior, tal, né? Mas ele tem que ser sempre maior do que o número de máquinas que você possui. Repare que ele já fez uma prévia, né, uma pré-configuração para mim aqui de um 92.68.100, 0, então ele está dizendo que vai começar no IP 0, mas nunca começa no 0 aqui, tá? O 1 também eu não posso usar, porque o 1 é ele mesmo. Então é normal a gente deixar o começo da faixa de distribuição para os servidores. Então esses eu não mexo, né? O endereço inicial que ele vai começar a distribuir, tá? Por exemplo, eu posso começar com 20. Então significa que o primeiro IP que ele vai passar é o 92.68.120. Do número 1 até o 19, eu estou reservando para servidores ou alguma outra máquina que eu queira colocar estático. Porque é sempre bom você ter uma faixa de IPs que o DHCP não distribui. Tá? A máscara é a mesma, né? 255, tá? É um classe C. E eu vou chutar aí que eu tenho 20 máquinas na minha rede. Tá? Por enquanto é só isso que eu preciso colocar. IP inicial, máscara e o número máximo de usuário. E salvo. Pronto, o DHCP meu no simulador já está configurado. Fecho. Agora eu venho fazendo as conexões, né? O servidor é uma máquina como se fosse um micro, então é cabo direto, e aí eu vou fazendo as conexões entre a máquina e o meu dispositivo. Eu estou usando o hub, tá? Mas podia ser switch e tal, sem problema algum. Nós já vimos, né, a diferença entre switch e hub e tal. Obviamente, todos já sabemos que o melhor, né, é você trabalhar sempre com switch. Bom, do jeito que eu já liguei aqui, né, as minhas máquinas eu não configurei IP. Ó, se você passar lá, IP não foi setado, not set. Então a ideia do DHCP é ele fazer essa configuração para mim.
Só que para ele fazer essa configuração para mim, né, as minhas máquinas têm que estar configuradas para obter IP automático. Porque o lado do servidor eu já fiz, né? Ele já tem o IP dele, 100.1, configurei o DHCP, então o lado dele está ok. Eu apenas tenho que dizer para as minhas máquinas que a configuração agora vai ser feita de maneira automática. No simulador, por questões de padrão, essa configuração é manual. Então, ou seja, eu vou ter que ir máquina por máquina dizer máquina, é automático. Agora, no Windows, né, no Linux, isso é feito de maneira automática. O padrão dos sistemas operacionais, o Windows e Linux, é obter IP automático. Então, de repente, na sua casa, ou algum outro lugar, né, quando você faz conexão do seu provedor, você não digita nada, você apenas conecta e acabou, ele já tem o IP. Por quê? Sua máquina já está pré-configurada para obter IP automático. Como no simulador não é assim, então eu vou ter que ir máquina por máquina dizer, simulador, eu quero trabalhar com IP automático. Aí sim, o meu servidor DHCP vai mandar IP para ele. Como é que eu faço isso? Eu clico uma vez nele, vou em desktop, IP configuration, aqui ó. Ele está já pronto para eu digitar o IP. Isso é chamado de configuração estática. Mas eu não quero, eu quero que ele busque. Então eu clico em clico na opção de DHCP, ele começa a fazer o pedido, lá, ele já recebeu IP e máscara que eu vou usar dentro da minha rede. Tá? Bom, como a gente estava falando, né? Você clica em DHCP, ele vai aparecer o IP automaticamente que veio do servidor. Aí você repete essas... Bom, fazendo o teste aqui, ó, máquina 0 para máquina 1, sucesso. Então, ou seja, a rede continua funcionando, o servidor tem que estar ligado direto, o software tem que estar devidamente configurado. Então, às vezes, está montando uma rede numa empresa pequena, que tem poucas máquinas, né? Faz a configuração manual mesmo, né? Não há necessidade de manter o servidor com DHCP ativado, né? Agora, se quiser, né? Funciona. Basta que você tenha uma máquina com o programa DHCP instalado e configurado, né? E é só que essa máquina tem que ficar ligada direto, porque no momento que você liga a máquina, sua máquina não tem IP. Então ela sai procurando na rede quem que é o servidor DHCP, aí o servidor DHCP vai responder para ela, ela vai pedir um IP, aí o servidor DHCP vai dar um IP para ela. Tá? Para a gente ver esse lance, como é que funciona os pacotes, então eu vou vir no modo Simulation, né? E agora eu vou deixar habilitado apenas o DHCP. Eu quero ver somente os pacotes do DHCP, tá certo? Então vamos ver a quantidade de pacotes que existem, né? Eu vou abrir a minha máquina. Veja bem, a minha máquina ela já tem IP, tá? Só que eu vou no caso, forçar ela pedir o IP novamente. Olha lá, na hora que eu pedir, né? Ela pedir IP novamente, são gerados pacotes na máquina origem, máquina 0. Aí através do botão Capture aqui, né, a gente está vendo os pacotes sendo enviados, né? Clicando uma vez dentro do pacote, você tem acesso a todas as informações desse pacote. O que é interessante aqui, né, lá, ele não conhece o servidor, ele não, né, o cliente não tem, então, ou seja, no pacote, né, do protocolo DHCP, todas as informações relativas a IP ele não conhece, né? Ele só sabe o MAC do cliente, que tem a ver com a placa de rede, né? O IP destino é 255.255.255.255. Esse é o último IP possível na rede. Esse é chamado endereço de broadcast, porque essa informação ele vai enviar para todos, tá? Olha lá, enviou para todos, né? Apesar do hub já, né, por natureza, enviar para todos, mas o DHCP, né, ele faz envio para todos. Isso é chamado de sinal de broadcast. Na hora que chega no servidor, né, o pacote chega no servidor, a minha máquina ainda não recebeu, né, não recebeu o IP, estamos ainda em fase de request, né, mas se eu analisar lá as informações que eu tenho, né, ele conseguiu achar quem é o IP do servidor. Aí agora o servidor, né, vai retornar para ele a informação.
Então, está trabalhando, né, na camada de... Olha lá, agora eu já sei o IP do servidor, né? O cliente ainda eu não sei. O cliente ainda eu não recebi, não consegui receber o IP do cliente. Então, olha lá. Então, ou seja, todos os pacotes gerados inicialmente foi para descobrir o IP do servidor. Agora eu estou enviando, né, informação pedindo, olha, eu sou o cliente e desejo um IP. Tá? Então, existe aí detalhes, né, olha lá, você será o cliente, né, 100.24. Então, essa informação que vai voltar, né, para a máquina que pediu e o endereço vai ser 100.24. Olha lá, 100.24. Então, repare que primeiro ele teve que mandar pacote para descobrir quem que é o servidor e depois ele teve que esperar para receber, né? Ou mandar, ele mandou primeiro para descobrir quem é o servidor, depois ele mandou de novo um outro para falar, olha, eu estou precisando de um endereço IP. Aí agora ele recebeu, né? Então, ou seja, a função do DHCP já foi, né? E a máquina volta a funcionar normalmente. Então veja que isso ocorreu de maneira automática, né? Eu não fiz um teste com ping, eu não mandei envelope, eu apenas, né, falei, olha, busca IP. Então esses pacotes geraram automaticamente dentro da rede, o usuário ele não tem noção que esses pacotes estão ocorrendo, mas isso ocorreu, né? Cada máquina que vai pedir, isso tem que ocorrer, tá certo? Bom, o que eu vou mostrar agora é que o pedido de DHCP ele é enviado para todas as máquinas da rede. Então nós vimos, né, que o Hub ele enviou para todos, que o Hub faz isso mesmo. Mas eu vou colocar um switch no lugar, tá? E nós vamos notar que quando o pacote chega nele, ele vai enviar para todos, porque o pacote do DHCP é um pacote que tem que ser enviado para todos. Porque a máquina origem, ela não sabe, né, quem é o servidor, então ela não sabe o que pedir, né? Então, o switch vai fazer broadcast do pacote, ele vai enviar para todos. Porque toda vez que liga a máquina e a máquina precisa de IP, ela gera um sinal de DHCP, pedindo para a rede, né? Quem é o servidor DHCP da rede? Aí o servidor responde para ela, eu sou o servidor DHCP, aí a partir daí ela vai começar a fazer pedido de DHCP para ele. Tanto o Hub como o Switch, nessa situação, comportam-se do mesmo jeito, né? Olha, eu coloquei Switch, então só para mostrar lá, tudo sucesso, tudo certinho. As máquinas ainda estão com IP, né? Porque depois que ela recebe, ela fica nela até que a máquina se desliga a máquina. Então esse DHCP ocorre só no momento que você ligou a máquina onde ela está pedindo. Depois não vai ficar pedindo IP direto, né? Então vou no modo Simulation, né? Eu estou com filtro com DHCP e vou repetir o mesmo teste, né? Vou chegar para a minha máquina aqui e fazer ela pedir novamente, né, os endereços. Tá lá, de DHCP. Tá vendo? O switch mandou para todo mundo. Então, ou seja, existe tipos de pacote, que são chamados pacotes de broadcast, que o switch não bloqueia. Pacote de broadcast ele manda para todo mundo. Tá certo? Só depois que o pacote já está pronto, né, é que daí ele consegue filtrar, enviar para o... Né, mas para esses tipos de pacotes especiais, chamados pacotes de broadcast, o switch não tem como ele parar. Então, o comportamento que é o Hub, tá? Mas é só para esses tipos de pacotes chamados pacotes de broadcast. Então, às vezes, né, olha lá, minha máquina já recebeu IP, né? Já acabou o meu teste. Então, às vezes, a gente fala que a switch não faz broadcast. Faz sim, mas são pacotes especiais chamados pacotes broadcast. E o DHCP ele funciona com o pacote de broadcast. Tá? Então, broadcast não tem jeito, o switch não bloqueia. Ele só bloqueia a parte de colisão, né? Com certeza, colisão ele não faz. Tá certo? Bom, espero que tenha entendido aí, né, como é que funciona o serviço DHCP.